Saudações a todos. Essa é uma mesa de conversa virtual intitulada Espaços de Quarentena, História, Transformações e Perspectivas, que foi organizada pelo Departamento de História e Teoria da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Eu sou a professora Nilcha Drago, do DHT UFRJ e pesquisadora colaboradora do PROARC. Estou aqui com dois colegas de departamento, a professora Ana Paula Polizo. Está me ouvindo, Ana, bem? Tô ouvindo sim. Então, obrigada. A Ana Paula Eu também é que, do DHT. eu que agradeço o convite. Também é colaboradora do PROARC. Com o professor Fernando Delgado Paes, que também está com a gente no DHT. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, bom dia. Bom dia. O Fernando é hispano-brasileiro e vai falar um pouco para a gente dos espaços de quarentena na Espanha, no Mediterrâneo, de uma maneira geral. E a gente tem um convidado super especial aí, professor Fernando Luiz Martínez Nesprau. Está ouvindo, Fernando? Outro Fernando. Então, o Fernando Nesprau é professor da FADU, da Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires, e também pesquisador do Instituto Arte Americano. E o Fernando vai falar para a gente também um pouco da situação de Buenos Aires em relação a esse tópico. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, e depois vou apresentar um lazareto brasileiro, depois vou passar a palavra. Bom, primeiro, desde já pedindo para chamar o Fernando Nesprau de Nesprau e Fernando Delgado de Delgado, já que temos dois Fernandos, e por esse meio é impossível apontar, né, ou olhar especificamente para a pessoa. Então, vou usar os sobrenomes. Então, depois que eu fizer essa introdução, eu queria passar direto a palavra para o Nesprau e depois para o Delgado, para eles comentarem com a gente sobre esses outros contextos. Bem, então estamos falando de espaços destinados a quarentenas, né? E os espaços destinados a abrigar doentes são espaços que existem desde a antiguidade. A gente pode usar como exemplo a ilha de Kos, na Grécia Antiga, um espaço de isolamento de doentes, que eram espaços escolhidos por serem considerados propícios à cura, mas também para isolar essas pessoas do resto da comunidade saudável, né? Digamos assim. Durante a Idade Média, esses espaços para o isolamento de doentes e para o tratamento se multiplicaram muito, né? Faz parte dessa crença cristã no trabalho de caridade. Mas se a gente pensar no isolamento preventivo, os espaços destinados a isso são muito mais recentes, né? E parecem que surgiram no final da Idade Média com o crescimento das rotas de comércio, né? Esse cruzamento de pessoas vindas de vários continentes. E a gente sabe que é de 1377 a imposição de um período de isolamento na cidade de Ragusa, na Itália, que inicialmente era uma trentina, 30 dias, e depois passou a ser uma quarentena, né, 40 dias. Então, a gente pode considerar que, principalmente, a região do Mar Adriático é o berço dos espaços destinados a quarentenas, que são isolamentos preventivos, e de espaços, esses espaços eram chamados de lazaretos, tem a ver com São Lázaro, que é o protetor dos doentes, e é interessante observar que esses espaços estavam, a princípio, amparados pelo mercantilismo, né? Um pouco diferente da situação que a gente vive hoje, que existe um conflito entre essas duas atividades, né? Mas que, a princípio, fazia parte dessa circulação das mercadorias, esse período de isolamento, da quarentena. Aí, se a gente pensar, a quarentena muitas vezes dava muito errado, né? Juntava os doentes e os sãos no mesmo espaço, podia se tornar uma catástrofe, né? Mas ela foi sendo aprimorada, digamos assim, a prática e os espaços também, e ela sobreviveu aí até o início do século XX. Em algumas situações, como o Rio de Janeiro, que é um lugar que tem ilhas, né, costeiras, essas ilhas muitas vezes serviram como uma espécie de barreira, né, para as doenças. No Rio de Janeiro, foi com a chegada no Brasil, né, em geral, que se instituiu um cargo, que era o provedor-mor de saúde, que cuidava dessa saúde dos portos, né, e foi ele que determinou as primeiras quarentenas no Brasil.
Essas quarentenas eram feitas dentro dos próprios navios, que é a chamada quarentena flutuante, ou em lazaretos provisórios. E o primeiro lazareto provisório foi criado em 1809, na Ilha do Bom Jesus, na Baía de Guanabara, Nespral. Isso é muito interessante para nós, porque essa ilha é uma das 9 ilhas que, aterradas, deram origem à cidade universitária, a Ilha do Fundão, né, que a gente chama onde fica o FRJ. Então, na Ilha do Bom Jesus era feita a quarentena dos africanos escravizados. Depois, os próprios comerciantes de escravos construíram outro lazareto na Gamboa, que era um local mais perto do mercado do Valongo. E a gente sabe também que, em meados do século XIX, um outro lazareto provisório foi feito na Jurujuba. Aí já por causa das epidemias de febre amarela, que já em meados do século XIX começaram a assolar o Rio de Janeiro. Em 1874 é a primeira convenção sanitária sul-americana, da qual participam Brasil, Argentina e Uruguai, e eles se comprometem ali a construir lazaretos ao longo dos seus litorais, nos seus principais portos, porque isso fazia parte de uma política de incentivo à imigração para a América do Sul, dos 3 governos, né? E foi a partir de então que o Brasil investiu mais na construção de espaços fixos, permanentes, para a quarentena. E também aprimoramento dos regramentos desses lazaretos. Aí, interessante notar também que em 1893, quer dizer, já é muito rápido, no último quarto do século XIX, um conflito com as questões de comércio, é feita uma convenção diplomática para discutir a necessidade, se poderiam ser diminuídos esses períodos de quarentena. E isso também tem a ver com a evolução técnica, né? Então, realmente, a partir desse momento, essas quarentenas podem ser diminuídas por outros fatores, né? Então, se conhece melhor o período de incubação das doenças, começam a surgir as vacinas, equipamentos de proteção e tudo mais. E aí, rapidamente, esses espaços, né, entram em desuso, e hoje já não existem mais locais específicos para se fazer a quarentena preventiva. Aí eu vou falar um pouco como era, né, porque como eram esses espaços, né, que inicialmente eram galpões provisórios, e que depois se começa a construir espaços fixos para isso. Bom, o principal lazareto do Brasil é, sem dúvida, o Lazareto de São Sebastião, na Ilha Grande. Ele foi construído entre 1884 e 1886. Ele é projeto de uma comissão de engenheiros coordenada pelo Francisco de Paula Freitas. Ele é dividido em 2 núcleos principais. O primeiro núcleo, que fica na Enseada de Abraão, que hoje é o principal núcleo habitacional da ilha, era o desinfectório. Era uma série de galpões só para desinfectar as bagagens e a carga dos navios. Depois os passageiros passavam a uma outra enseada, que é a Enseada da Praia Preta, que fica ao lado de Abraão, onde existiam 2 edifícios principais. Por quê? Porque esse lazareto ele era dividido em classes, como os navios. Então, existia um edifício mais baixo, na praia mesmo, que era um edifício de pátio central, na verdade, dividido em 2 pátios, onde ficavam as latrinas e o tanque, e tinha um pavilhão que dividia, né, esse pátio em 2, que era o pavilhão dos serviços, da cozinha, do refeitório. E os passageiros da terceira classe ficavam abrigados na parte periférica em grandes salões, não existia quartos, todo mundo dormia junto ali. Existia um outro edifício que ficava mais ao alto na encosta. É interessante observar isso porque existia aquela crença nos miasmas, né, de quanto mais alto, melhor, não pegava os gases que emanavam do solo da várzea. Esse edifício que fica na encosta, ele tem um outro tipo, ele tem um pavilhão central, que é perpendicular, e alas paralelas, e era também dividido em primeira e segunda classe. As alas que ficavam mais ao alto eram da primeira classe e as um pouco mais abaixo da segunda classe. Aí já existiam quartos, já existia mais privacidade, mais conforto, não existia tanta vigilância quanto no pavilhão da terceira classe, né? E eu acho interessante observar aí que como que esse tipo, né, ele se adapta a essa topografia, né? Eles mantêm o desenho das alas perpendiculares, ainda que
tem uma topografia bastante acidentada e eles tentam adaptar, fazendo com que as alas superiores tenham um pavimento e as alas mais abaixo 2 pavimentos, né? Isso a gente vê no trabalho da Miriam Sepúlveda dos Santos, toda a bibliografia que foi citada aqui, né, a gente vai, e outra bibliografia também que interessa sobre o assunto, vai estar na descrição desse vídeo. Agora eu queria passar a palavra para o Nespral e depois para o Delgado, para eles falarem um pouco como esse processo da quarentena preventiva aconteceu na Argentina e na Espanha. Bueno, a ver, les cuento el caso particular de Argentina. En Argentina lo primero que se me ocurre que habría que decir es que existía una conciencia de que esto era algo relativamente distante. O sea, de hecho, hasta el día de hoy se le sigue denominando enfermedades tropicales. Y existía un poco esa concepción de que este tipo de fenómenos no tenían un impacto tan fuerte en estas latitudes un poco más al sur. Por lo cual los efectos, las acciones que se tomaron para prevenir este tipo de enfermedades fueron más limitadas. Esa fue la primera consideración. La segunda, tal vez como consecuencia de esta primera, es que su cumplimiento fue bastante relativo. Digamos, sabemos que en muchísimos, tal vez incluso en la mayoría de los casos, hay muchas de las acciones preventivas que no se cumplían de manera efectiva. Y después, por otra parte, aún en su cumplimiento, un poco similar a lo que estabas comentando, Niuya, sobre Brasil, la mayor parte se hacía en los barcos. Nosotros tenemos una característica en nuestra geografía que hay prácticamente una ausencia de islas. Hay una sola isla, que es la isla Martín García, que efectivamente se utilizó para Lazareto, pero no hay la geografía es diferente a lo que sucede en Brasil, con lo cual hubo pocos lazaretos fijos, de hecho concretamente 2. Hubo uno en Ensenada, cerca de la actual ciudad de La Plata, y otro en esta isla Martín García. De ambos lazaretos no nos han quedado registros arquitectónicos de cómo eran plantas del edificio o ilustraciones. Sí sabemos que estaban divididos en clases, sí sabemos que al igual que lo que vos acabas de comentar, tenían una sección primera de desinfección del equipaje, y el registro es el de Martín García, que era el más importante, era de madera, por lo cual contribuyó a que eso no fuera conservado más allá de aparte del paso del tiempo. Esa isla luego funcionó como prisión, tuvo otros usos diferentes, con lo cual esa cuestión se perdió. En cuanto al tema de Buenos Aires, lo que sí tiene es, si bien tenemos poco con respecto a la arquitectura de los lazaretos, estas epidemias tuvieron un impacto muy notorio en el desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires y en sus condiciones futuras, que creo que es en este caso lo más interesante. La población antiguamente estaba concentrada en torno al sector fundacional central, en torno a la plaza donde está la catedral y estaba el fuerte, que era el centro del dominio español, y luego convertido como el lugar de poder también independiente. Y a raíz de estas epidemias, la población más rica se desplazó hacia sus casas de veraneo que tenían en la zona norte de la ciudad, dejando el centro exclusivamente para los pobres, que fueron los que mayormente murieron. Justamente las personas ricas, al tener la posibilidad de tener acceso a esos lugares más aireados, donde había una densidad más baja, fueron los que mejor lo pasaron dentro de la epidemia. Esto generó un desarrollo que aún no se ha detenido, por el cual la ciudad de Buenos Aires crece fundamentalmente hacia el norte, y crece fundamentalmente hacia el norte en sus áreas más, más pudientes, en las clases más altas. El desarrollo de las clases más altas y el desarrollo de lo residencial y lo recreativo es hacia el norte, mientras a la inversa esas zonas que van quedando hacia el sur van quedando para sectores industriales.
La última cuestión que diría, que es no menor, es una cuestión demográfica, es que estas epidemias, fundamentalmente la de fiebre amarilla de las décadas de 1870, fueron el último golpe que se le dio a la población negra de Buenos Aires. Sabemos que la población negra durante el periodo colonial llegó a porcentajes muy importantes cuando eran esclavos, pero paradójicamente en su liberación se convirtieron en los pobres y en libres pero pobres, y esos pobres entre las guerras de la independencia, la guerra del Paraguay y la independencia fueron directamente exterminados. Directamente, la actual población negra es de migraciones muy posteriores. Y el último signo, digamos, la última marca de ese exterminio fueron estas epidemias. Uhum. Obrigada, Fernando. Delgado. Bom, o caso da Espanha também parte de uma série de peculiaridades. A gente tem os primeiros lazaretos propriamente como construções para esse fim, não como adaptações de outras edificações, no início do século XVIII. Uma das particularidades da Espanha é, de fato, que a capital não estava localizada no litoral, a diferença, por exemplo, do caso do Rio de Janeiro ou de Buenos Aires, o que obrigou a Espanha a colocar lazaretos em lugares estratégicos, não necessariamente pela importância da cidade em si, desse local específico, onde seria necessária a quarentena, né? Embora a gente tenha os primeiros lazaretos de que se tem constância na cidade de Barcelona. O primeiro lazareto, embora fosse um lazareto precário e um lazareto bastante deficiente, estava localizado na cidade de Barcelona. Em 1709 se tem constância do funcionamento desse lazareto. Posteriormente vão ser abertos outros lazaretos também em Valência, em 1721. Há um projeto para o lazareto também em Cádiz, em 1721 também. E depois a constância também de outros edifícios que funcionavam como lazareto em Alicante e em Cartagena, em meados do século XVIII. Mas o século XVIII é um século onde o Estado espanhol está avaliando localizações e avaliando modelos de construção para definitivamente, no final do século XVIII e no início do século XIX, construir definitivamente o que seria um lazareto de um certo porte, inclusive de grande porte, nas Ilhas Baleares, concretamente em Mahón. A localização é justamente estratégica, não tanto pela importância do porto, da cidade em concreto, mas porque era o pedaço de solo espanhol localizado mais na parte mais oriental do território. Então, isso permitia que os navios que vinham do Mediterrâneo pudessem fazer escala de quarentena nesse porto de Mahón e, a partir daí, se deslocassem para os portos do litoral espanhol. Então, e depois desse primeiro grande lugar de quarentena, depois desse primeiro grande lazareto em Mahón, o próximo vai ser construído na ilha de San Simón, em Vigo, justamente também pela importância estratégica no lado oposto, na costa atlântica. Então, a gente tem esses dois grandes lazaretos como momentos importantes da história dos espaços de quarentena na Espanha, mas isso não quer dizer que também, como eu apontei, houvesse outros casos de lazaretos ou provisórios ou de menos relevância, ou inclusive que fossem, ou inclusive onde fossem adaptados espaços existentes da cidade, como é o caso da minha cidade, de Málaga, onde a gente tem constância de que edifícios existentes, como o Mercado Central, o Mercado de Atarazanas, que é um mercado importante no centro da cidade e funciona até hoje como mercado, funcionou em 1719, na epidemia de 1719, para deslocar doentes, para isolá-los do resto da população. Foi também o caso das Torres de Fonseca, atualmente extintas, no caso da peste bubônica de 1563, ou na epidemia de 1637, no Hospital de San Lázaro, atualmente também extinto. E
especificamente como lugares de quarentena, como lugares de lazareto preventivo, foram usados os castelos de Santa Catalina, Extramuros, e o castelo de Gibralfaro, muito mais perto do Porto, na epidemia de 1803 para as tropas francesas de um navio que chegou com suspeita. Uhum. Delgado, você deve ter visto muito mais exemplos do que eu que procurei só pelo Brasil, né, pela América do Sul. Você consegue identificar um tipo específico ou alguns tipos, no caso dos lazaretos fixos mesmo, né, construídos pensando para ser espaços de quarentena? Você consegue identificar isso na Europa? O primeiro que deve ser considerado, uma primeira consideração, é que os espaços de quarentena, os lazaretos, eles não foram tipo de edifícios replicados tanto quanto outros, por exemplo, como igrejas, conventos, mosteiros. Então, há uma grande variedade de casos, há uma grande variedade de experimentos e de aproximações também a outros tipos. Então, o lazareto ele bebe de várias fontes e normalmente ele se constitui como uma tipologia híbrida que mistura tipos de assistentes e mais consolidados e mais replicados, como é, por exemplo, o caso do hospital, naturalmente pela afinidade do uso de cura, ou o uso de elementos característicos de prisões, também, naturalmente, pela afinidade de uso em termos de reclusão e de controle e de domínio da autoridade. A gente pode ver reflexos, por exemplo, da arquitetura de prisões nos lazaretos que são projetados em base ao panóptico de Bentham, como é o caso, talvez mais paradigmático, de um lazareto não construído, o caso do lazareto de San Michele, na Sicília. Mas os lazaretos eles bebem também de outras fontes, por exemplo, de mosteiros, de conventos, ou inclusive de arquitetura militar ou de fortalezas, porque também o lazareto ele não simplesmente devia ser um lugar seguro, como também mostrar para a população que era um lugar seguro. Então, tinha toda uma questão de comunicação simbólica, de se apresentar publicamente como um lugar seguro. Então, muitas vezes, eles também apresentam traços de arquitetura militar, como é o caso, por exemplo, do lazareto de 1821, projetado para a cidade de Barcelona. Depois, fora essa grande hibridação de tipos que a gente pode observar, a gente consegue, sim, fazer algumas agrupações. Uma primeira, que a gente poderia chamar, de acordo com a classificação de Joaquim Bonastra, pesquisador de espaços de quarentena, que a gente vai colocar na descrição do vídeo também, um primeiro grupo que seriam os considerados lazaretos heterogêneos. Esses lazaretos correspondem principalmente às primeiras experiências de edifícios desse tipo, e que vão ser, por exemplo, como primeiro caso, talvez mais importante, o caso do Lazaretto Vecchio de Veneza, onde a gente já observa algumas características que vão ser replicadas depois, como a separação de blocos ou de espaços com usos diferentes, como a gente vê depois, numa evolução posterior no caso do Rio de Janeiro, que a Nilce comentou, e esses espaços também externos de aireamento, que vão beneficiar também a salubridade do espaço. Depois, a gente poderia considerar outros exemplos também, como o de Ragusa. Ragusa tinha uma grande quantidade de espaços destinados à quarentena. Teve cabanas, teve adaptações de conventos, mas teve também um projeto especificamente de lazareto, com uma tipologia completamente diferente do caso do Lazaretto Vecchio de Veneza. Também com área externa, mas num espaço muito mais confinado e muito mais concentrado. Também é o caso de um lazareto heterogêneo, dessas primeiras experiências do Lazaretto Antigo de Marsella, que consiste em um edifício muito mais concentrado, localizado numa ilha, mas com uma grande área livre em volta, que permitia o uso dessa grande área livre como espaço para acampamento ou para funções provisórias e efêmeras, de maneira também a ter um grande grau de flexibilidade.
Outro caso também interessante é o caso de Malta, onde o lazareto foi construído em sucessivas fases e ele foi adaptado completamente à morfologia de uma península onde ele estava localizado. Ou o caso também dos 3 lazaretos de Livorno. Livorno construiu 3 lazaretos, teve projeto para 3 lazaretos, o primeiro de San Rocco, que fazia uso de um baluarte das muralhas da cidade, em formato triangular, depois o lazareto de San Jacopo, que vai fazer uso de um edifício existente com um grande pátio central, e posteriormente um dispositivo muito mais complexo, que seria o lazareto de San Leopoldo, onde a gente encontra inclusive um porto hexagonal que vai distribuir o acesso a cada um dos edifícios, por exemplo, ao edifício onde eram localizadas as mercadorias, para que elas também tinham que passar por esse processo de quarentena, aos doentes, e inclusive contava também com um hospital. Portanto, já um dispositivo bastante complexo, embora com uma tipologia heterogênea, que a gente poderia considerar heterogênea. Fora esses casos bastante diversos em termos de tipologia, a gente consegue identificar, sim, uma tipologia já um pouco mais homogênea a partir do Renascimento. É o caso, por exemplo, do Lazaretto Nuovo de Veneza, que vai ser projetado a partir de uma planta de quadrado perfeito, com um pátio interno também em forma de quadrado, que remete aos pátios de claustros, de mosteiros e de conventos. Posteriormente, esse modelo de Veneza vai ser replicado também ao longo do território vêneto, e a gente vai encontrar outros casos similares de reverberação desse modelo, por exemplo, em Bérgamo, onde a gente encontra, de novo, essa planta quadrada, com pátio central quadrado e com uma capela na parte central, que vai ser, de novo, um elemento recorrente que vai aparecer em outros casos. A gente encontra também reverberações desse modelo em Verona, onde a gente encontra essa planta também quadrangular, porém agora retangular, e também com uma capela na parte central, ou o caso de Ponteva, onde o edifício também é em formato quadrado, porém o quadrado consiste apenas numa delimitação do muro, e na parte interna a construção propriamente só foi de 2 salas, talvez prevendo alguma expansão no futuro, ou ficando incompleto durante a construção. Também é importante ressaltar aqui o caso de Milão, também próximo, também seguindo essa mesma tipologia, porém numa outra escala muito maior, e incluindo também outros elementos, como o fosso, que vai ser também um elemento característico. Além desses lazaretos, que a gente poderia considerar como renascentistas, aparecem posteriormente alguns outros, como o lazareto de Ancona, que, embora não seja renascentista, guarda também uma série de afinidades com eles. O lazareto de Ancona, projetado pelo arquiteto Luigi Vanvitelli, que vai ser também importante principalmente pela peculiaridade da sua forma, que é projetado em base a um pentágono, e cujo pátio central, também em forma de pentágono, incluía de novo esse elemento de capela no centro. Depois, um outro grupo que a gente poderia considerar seriam os lazaretos da Ilustração. A gente, da mesma forma que aqueles renascentistas têm o epicentro na parte norte da Itália, principalmente em Veneza, esse grupo de lazaretos da Ilustração a gente considera como o epicentro a Espanha, principalmente a partir dos concursos organizados pela Real Academia de Belas Artes de San Fernando, que vai organizar uma série de concursos no final do século XVIII, início do século XIX, e que vai incluir nesses concursos o tipo de cemitério, entre outros, e também de lazareto. Então, há um grande número de propostas também de lazareto, também muito mais de caráter teórico. Não eram concursos com um objetivo claro de que fosse construído posteriormente, e são projetos de um grande porte, onde há uma preocupação compositiva muito maior,
do que propriamente de limitações orçamentárias, como era o caso dos lazaretos que eram projetados para serem construídos. É o caso, por exemplo, do lazareto projetado para a periferia de Madrid, ou o caso também dos lazaretos projetados por Fermín Gutiérrez ou por Miguel Antônio Marichalar, que fazem uso também de uma forma bastante peculiar do octógono. Bom, o último caso, o último grupo de lazaretos, também seguindo, de novo, a classificação de Joaquim Bonastra, seria aqueles que fazem uso de pavilhões, da arquitetura, principalmente derivados da arquitetura hospitalar pavilionar, que tem sua origem a partir do incêndio de 1772, num Hotel Dieu, em Paris, na França, onde Jean-Baptiste vai fazer uma série de proposições, uma série de elaborações para a construção de espaços hospitalares em base a pavilhões, e que vai ser, de fato, um modelo que vai se estender na arquitetura hospitalar a partir desse momento, e que vai afetar também o caso dos lazaretos. Então, nesse sentido, a gente consegue destacar como sendo um herdeiro direto dessas proposições a proposta para o modelo de lazareto de John Howard, onde ele vai, de fato, usar esse modelo, e onde ele vai considerar esses espaços de pavilhões, espaços arquitetônicos específicos de separação tanto de doentes, portanto, espaços únicos de tratamento de doenças diferentes, e também de diferenciação de usos dentro do próprio espaço do lazareto, portanto, espaços dedicados especificamente para administração, para quarentena de objetos, de animais, de couros, de pólvora e, logicamente, também de pessoas, onde ele vai fazer uma setorização também entre o espaço sujo e um espaço, uma área limpa, portanto, separando também os doentes, como a Niusha falou, esse aprimoramento, né, entre os doentes efetivamente confirmados da doença e aqueles que estão fazendo quarentena de uma maneira provisória. Nesse grupo também a gente consegue incluir o caso do lazareto de Mahón, que eu tinha me referido anteriormente, do lazareto espanhol de Mahón, que também inclui um grande eixo central, onde se localiza também a capela, e onde vão ser separados, por meio desse eixo, também os setores sujos e o setor limpo. E também as três opções de modelos de lazareto para Porto Comercial de Bruyères, para o norte da Itália, onde ele vai fazer uso também dessa arquitetura pavilionar derivada dos hospitais da época, e onde a gente pode destacar, por exemplo, duas propostas, aquela com o eixo central muito familiar, com um modelo de Mahón, que talvez tenha sido seu predecessor, ou o caso do lazareto com planta hexagonal. Enfim, seria isso um grande percurso pelos lazaretos europeus, muito rápido, com bastante imagem, mas, enfim, acho que dá para ter uma noção das tipologias mais características. Obrigada, Delgado. Ótimo. Agora eu queria passar a palavra para a Ana, que está aí quietinha ainda. Depois desse panorama que o Fernando deu para a gente, queria te fazer uma pergunta. Se você acha que esses tipos, se eles induzem a uma apropriação posterior desses espaços, né, que acabaram tendo outras funções ou não, ou se arruinaram, se você acha que a tipologia influencia mais nessa apropriação, ou se a localização geográfica, ou se é um pouco dos dois, o que você acha? Na verdade, eu acho que tem uma questão muito interessante, se a gente for pensar, principalmente a partir agora desse panorama que o Fernando passa para a gente, que tem a ver com a obsolescência, né, desses edifícios. Então, isso também, eu acho que está, de alguma maneira, relacionada, sim, a essas tipologias, que, de alguma forma, estão extremamente relacionadas à sua situação geográfica, muitas vezes. Então, elas, de alguma forma, estão, sim, de alguma maneira, a própria lógica do lazareto está relacionada, sim,
a tentativa de isolar os corpos, né, isolar os sujeitos, definir de alguma forma, castrar de alguma maneira a liberdade do movimento, então adestrar esse movimento. Então acho que tem uma tática aí de controle que passa, como vocês mesmos já colocaram, o Fernando mesmo já colocou, por uma tática militar, mas que atravessa também a própria lógica da medicina, afinal esses corpos não podem se contaminar, né? Então, eu acho que isso vai perpassar também essa distribuição espacial. Então, isso, e a maneira como isso ao longo do tempo pode ser transformado em outro uso, vai ser muito determinante. Então, se a gente for pegar alguns desses lazaretos, e a gente for fazer uma breve análise, a gente vai ver que existem algumas restrições de transformação realmente exatamente determinadas pelas suas conformações espaciais, que são extremamente rígidas, impostas pela disciplina espacial realmente da sua organização interna. Muitos desses lazaretos ou foram transformados em hospitais, né, como vocês mesmos já apresentaram, acho que Liúcha mesmo já colocou, o próprio lazareto de Jurujuba foi transformado em hospital, então essa própria tipologia é muito próxima, né? O lazareto de Ilha Grande, por exemplo, foi transformado num presídio, então também está relacionado muito a essa questão do controle, né? A Ilha do Bom Jesus foi adaptado para ser asilo de inválidos da Guerra do Paraguai, então também mostra como existe uma aproximação também na questão desses usos. Agora, tem umas outras transformações de uso que são bastante interessantes, que estão relacionadas também a uma questão de valorização das próprias lógicas locais. Se a gente for pensar, por exemplo, o próprio lazareto de Livorno, ele foi demolido para poder dar espaço à construção de áreas portuárias, né? Então, você havia necessidade de ampliar determinadas áreas e você opta por demolir e dar espaço para novos usos, né? Ou então, por exemplo, inclusive pela valorização, inclusive da sua localização, alguns desses lazaretos são transformados, por exemplo, em hotéis, né? Que é o caso, por exemplo, da Ilha das Palmas, em Santos, onde esse espaço de quarentena ele é transformado, né, num clube, né, uma espécie de turismo à beira-mar. Então, acho que tem algumas transformações que também são bastante curiosas, que nos fazem um pouco colocar em questão nos fazem colocar em xeque aí essa questão da obsolescência e essa adaptação do uso ao longo do tempo. Outras transformações também são bastante interessantes e que talvez também nos abram a possibilidade de pensar outras questões que eu gostaria de apontar aqui, como, por exemplo, dois casos que eu queria ressaltar, que é o caso de duas estações de quarentena para imigrantes, tá? Um em Sydney, na Austrália, que é a Key Station, que foi transformado foi adaptado para um hotel de luxo, né, exatamente pela sua condição geográfica, então por estar numa área de uma reserva ambiental, ele foi transformado para um hotel resort, e dentro desse resort é dedicado também um espaço de memória, né, desse espaço de quarentena, onde é explorado quase que de forma alegórica, quase que de forma museográfica, né, se explora através de uma musealização dessa memória dos espaços de quarentena que ali existiram, um pouco desse uso que já não existe mais. Então, na verdade, essa transformação
que vai acontecer, também é bastante interessante da gente pensar como que ela é transformada pela própria indústria do turismo e ela é, de alguma maneira, ofertada através de um processo de consumo, né? Através de um processo de incorporação quase que mercadológica. Um outro caso também bastante interessante da gente pensar é em Quebec, no Canadá. Um espaço que também serviu de quarentena, uma estação de quarentena que recebia imigrantes que iam para o Canadá durante o século XIX, e que foi transformado hoje em um grande espaço museográfico, onde você chega e praticamente revive esse espaço, assim como os imigrantes no século XIX. Então, você chega de barco e você é recebido por enfermeiros, você praticamente revive esse processo através de uma teatralização desses espaços. Então, acho que tem uma outra questão que eu acho importante ressaltar aqui, é até que ponto esses valores de representação, dessa significação de todo esse procedimento que envolveu a imigração, que envolveu muitas vezes doença, que envolveu muitas vezes muitas mortes. Então, de que maneira essas memórias vão sendo construídas, de que maneira muitas vezes esses espaços vão sendo ressignificados, e de que maneira isso vai sendo transformado ao longo do tempo. Então, acho que esses casos que eu tentei apontar aqui mostram um pouco como que essa arquitetura passa a ser símbolo um pouco dessas transformações ao longo do tempo, né? Uhum. Interessante, Ana. Eu queria só aproveitar essa fala da Ana só para comentar, assim, né, como é interessante que essa relação entre a quarentena do século XIX e a imigração possa ser feita, né? Como essa quarentena do século XIX tem uma relação com a transhumância que hoje é impossível, né? Porque todo mundo está em movimento o tempo todo, né? Não existe mais essa particularidade, digamos assim. E aí, também aproveitar para perguntar para o Nespral, já que a Argentina tem essa relação forte, né, com as comunidades imigrantes, se tem algum exemplo, você conhece algum exemplo semelhante a esse de Quebec na Argentina, alguma relação entre esses espaços e a memória da imigração e esses espaços de saúde ou espaços portuários? Hola, sí, efectivamente, en Buenos Aires tenemos el actual Museo de la Inmigración, que funciona en lo que fue la última sede del Hotel de Inmigrantes. Aquí existía una tradición que ya venía desde el siglo XIX, hubo varias sedes, de un hotel para recibir a los inmigrantes, por el cual el Estado les daba alojamiento y comida gratuita por 5 días. Era un periodo breve, no estamos hablando específicamente de cuarentena, era un periodo breve y más bien para permitir una forma de alojamiento y que durante ese mismo periodo, aparte de registrarlos, también se los podía asesorar acerca de dónde ir o cómo conseguir trabajo, una serie de cuestiones. Estos hoteles, hubo varios desde el siglo XIX, hubo uno muy célebre que se lo llamaba Redondo, en realidad no era redondo, era un polígono, pero de una construcción provisoria, también metálica, que desapareció, y el edificio actual, el que hoy en día se conserva, fue construido en material entre 1906 y 1911, e inaugurado en 1911 con el mismo fin. Es un edificio alargado, de grandes barracas, digamos, donde la gente podía dormir, y por otra parte también había comedores, baños, había una biblioteca, incluso una cosa bastante singular para que se pudieran familiarizar durante ese periodo con la cultura argentina o con algunas de las cuestiones del lugar a donde estaban llegando, y bueno, las oficinas administrativas.
Eso hoy en día lo ha tomado la Universidad Nacional de 3 de Febrero, lo administra una universidad, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y ahí tiene un proyecto muy interesante porque tienen en uno de los pisos un centro de investigaciones sobre la inmigración, donde han digitalizado todos los registros que estaban en ese edificio. Se conservan las fichas originales, pero aparte las han digitalizado y permiten que cualquier persona pueda ir y preguntar cuándo, en qué barco y qué día llegaron sus antepasados, porque está todo eso registrado. Y luego, en otro de los pisos hay un museo de la inmigración, donde se conservan algo parecido a lo que comentaba Ana recién, donde se conservan algunos elementos donados por familias de inmigrantes, recordando ese periodo, y aparte se restauraron algunas de las dormitorios y sectores de baño y cocina a su forma original. Y en el otro piso hay un museo de arte moderno que hace distintos tipos de exposiciones, pero tiende a fomentar cuestiones que relacionan expresiones artísticas contemporáneas con el legado de los inmigrantes. Interessante. Pensando ainda sobre isso, né, sobre essa arquitetura como um lugar de memória, aí eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês três, assim, que como é que vocês acham que esse momento que a gente está vivendo hoje, né, essa pandemia onde não existem espaços especificamente construídos para a nossa quarentena, né, para esse nosso momento de isolamento, como é que vocês acham que a humanidade vai guardar a memória desse momento sem esse suporte específico de uma arquitetura criada para isso? Será que alguma arquitetura será criada no intuito de guardar essa memória, ou como é que será que a gente vai fazer isso sem esse suporte? Queria perguntar primeiro para o Nespral, aproveitar que ele já está com a palavra, depois a gente passa para a Ana e depois para o Delgado, pode ser? Então, o que você acha, Nespral? Bueno, aquí en Buenos Aires se está dando una cosa bastante singular, un poco en la urgencia de lo que está pasando en todo esto, como pasa en todo el mundo. Se están construyendo hospitales de campaña, hospitales provisorios, en lugares que no habían sido previstos. Se están adaptando edificios que habían sido pensados para otra cosa y para fines de hospitales provisorios. Y una situación, digamos, de alguna manera paradójica, pero no por ello menos interesante, es que algunas construcciones de un parque público, digamos, que es de difusión de la ciencia y la cultura a nivel popular, es un lugar para que los niños de las escuelas conozcan la ciencia, es un lugar de paseos, que se estaba adaptando para que Buenos Aires fuera sede de una exposición universal en 2023. Y en estos grandes pabellones se pensaba alojar una exposición universal en 2023 que ya estaba en proceso de organización. Bueno, ahora ha sucedido todo esto, intuyo que es altamente posible que esa exposición realmente no tenga lugar o no tenga lugar de la forma en que estaba prevista, pero mientras tanto este lugar que se había pensado para la exposición es hoy en día un hospital de campaña. O sea, esos grandes salones que estaban para exhibir los avances de la Argentina ante el mundo, hoy en día han sido muy rápidamente subdivididos y sirven para alojar cientos de camas para cuando llegue el pico, que aún por suerte no llegó aquí, pero para cuando llegue el pico de la epidemia podamos alojar a la gente. Es una situación paradójica, pero en sí interesante. Ahora, cuando esto termine, la exposición se hará, recordaremos ese lugar por la exposición, que no sé si se hará, o lo recordaremos como el hospital que permitió de alguna manera sobrellevar la pandemia. Lo sabremos más adelante. Eu concordo, na verdade. Eu acho que o mais curioso é que esses espaços são efêmeros, né? Eles não são permanentes. Então, esses espaços de memória, eles estão sendo, que na verdade não são necessariamente de quarentena, mas são espaços mais
voltados para a cura da enfermidade em si, né, então, na verdade, são os hospitais, não necessariamente voltados para o espaço da quarentena. Se nós formos pensar, os espaços da quarentena, na verdade, são os espaços da nossa própria casa. Então, esses sim são, né, os reais espaços da quarentena hoje em dia. Então, os espaços realmente construídos são realmente os espaços que estão sendo pensados para serem desmontados, né? Então, são espaços que estão sendo adaptados em outros espaços, estádios de futebol, dentro de grandes centros de convenções. Então, essa possibilidade, inclusive, eu acho que talvez isso seja uma questão para a arquitetura, uma questão importante para a arquitetura, essa temporalidade, né? Essa questão essa possibilidade dessa reinvenção com relação a sistemas construtivos, com relação à possibilidade de pensar usos, programas, de acordo com demandas que possam ser sobrepostas. Então, talvez essa seja a memória mais importante disso, né? E está relacionada exatamente a essa efemeridade, né? Essa temporalidade restrita, que são necessariamente espaços construídos para serem necessariamente desmontados para uma situação de emergência, que a gente espera que seja o mais breve possível, né, e que imediatamente depois esses espaços serão ressignificados. Então, acho que é um outro sentido, né? É um outro sentido que cabe também a gente pensar, que não necessariamente vai ficar lá para lembrar-nos, né, mas que pode ser ressignificado, pode ser assumir outros sentidos. Então, acho que isso também é interessante, né? Bom, eu acho que nesse sentido eu vejo um pouco complicado a arquitetura em si como espaço de memória, uma vez que a arquitetura necessariamente ela tem um vínculo muito forte com um programa, com um evento e também com um lugar específico. Então, a gente viu como alguns lugares que a Ana Paula mencionou foram posteriormente usados até hoje como espaços de memória, porque eram especificamente os lugares onde a epidemia tinha o centro, né? O centro, o lugar onde de fato acontecia todo esse episódio traumático para tantas cidades. Mas o que aconteceu em muitas outras cidades onde não havia lazaretos é que de fato não restaram esses espaços de memória, né? Como por exemplo na minha cidade, em Málaga, os espaços de quarentena foram sempre efêmeros, como muito similar ao que acontece hoje, né? Espaços como o mercado, que eram utilizados provisoriamente como lugar de isolamento de doentes. Então eu acho um pouco complicado nesse sentido, porque hoje em dia, salvo algumas situações muito particulares, como aqui o Fernando Nesprau comentou, esses espaços são todos efêmeros e ou são efêmeros no sentido de hospitais de campanha, construções que vão ser demolidas em breve, ou são grandes espaços como centros de convenções que vão voltar a um uso completamente diferente de rotina, do cotidiano, que vai, eu acho, dificultar de certa forma que permaneça um rastro um traço de memória. Normalmente são também lugares afastados do centro da cidade, portanto com uma problemática, né, em termos de simbologia no espaço urbano. Então, nesse sentido, acho que seja um pouco complicado do ponto de vista da arquitetura em si. Talvez seja o caso de espaços públicos onde sim possam ser construídos monumentos ou, enfim, obras de arte, como o caso, por exemplo, das colunas que lembram das pestes na Europa, por exemplo, no caso de Budapeste, de Praga, de Viena, mas não vejo propriamente nesse sentido a arquitetura em si, propriamente como uma saída, né, para esses espaços de memória. Achei muito interessante o Nesprau ter falado do caso de Tecnópolis e pensando também na efemeridade dessa arquitetura, né, montada para essa pandemia, que se a gente lembrar das
exposições universais do século XIX, né, Nesprau, e pensar que aquela arquitetura também era uma arquitetura efêmera, à exceção de alguns poucos monumentos, né, e muitos outros que se transformaram, mas que, na verdade, deveriam ter sido desmontados, e a gente pensar que era um momento que também pretendia ficar na memória, é legal a gente ver que estratégias, né, foram criadas para que aquele evento arquitetônico efêmero tenha se transformado em memória. Né? Então, a gente pode pensar nos sítios, como vocês mesmos falaram, né, muitos desses recintos de exposições se transformaram em parques, né, que guardam um pouco dessa memória, mas também tinha uma memória imagética que era criada, né? A pessoa ia na exposição, tirava uma foto, onde vinha escrito aquele prato para botar na parede, né? Aquele souvenir da exposição, eu estive nessa exposição, né? Então, talvez a gente pensando aqui, né, que a gente estamos todos em nossas casas, mas também acompanhando as imagens dessa pandemia, né? Será que não é esse o acervo da memória, né? Será que não é essa miríade de lembranças pessoais que vai criar o grande acervo de memória dessa pandemia, né? Bom, eu queria só fazer mais uma pergunta, que já é uma pergunta clássica, né? Que também queria que rodasse para todos vocês comentarem, que será da arquitetura pós-pandemia Covid-19? O que vocês acham que vai mudar no projeto da cidade e principalmente no projeto da casa, né, que é o nosso espaço de isolamento e talvez não, provavelmente, né, como dizem os infectologistas, será mais vezes um espaço de isolamento. O que vocês acham que a gente vai aprender, que os arquitetos vão aprender com isso? A gente pode começar pela Ana? Bom, eu acho que a gente talvez ainda não tenha como saber exatamente o que vai mudar, mas talvez já imaginar que algumas coisas vão mudar, se a gente começar a olhar e ver que historicamente as pandemias tiveram uma importância grande na transformação da arquitetura, na transformação, inclusive, das cidades. Eu acho que tem uma referência importante. A Beatriz Colomina lançou um livro, né, inclusive ano passado, chamado X-Ray Architecture, onde ela vai mostrar como teve uma importância na própria legitimação da arquitetura moderna, muito atravessada pelo discurso médico, né, muito relacionada com a própria lógica da tuberculose. Então, como que a própria asepsia, o controle, a organização, tudo aquilo que estava por trás de uma lógica da arquitetura moderna vinha muito pautada por um princípio que era também um princípio médico. E ela vai fazer muito essa analogia entre aquilo que acontecia na arquitetura e aquilo que vinha por uma ferramenta da medicina que eram os aparelhos de raio-x. Então, você poder ver através, você poder quase que fatiar, e aí também os tomógrafos, né, você poder fatiar e poder ver dentro. Então, todo esse discurso de transparência da arquitetura, então isso tudo como é que, de alguma maneira, estava relacionado também a um discurso que era um discurso médico. Então, acho que historicamente, né, e isso tem, né, digamos, pouco tempo, né, a gente for considerar aí, né, a gente ainda está digerindo essa modernidade, isso está muito relacionado, né, então acho que inevitavelmente vai ter uma influência, né, então assim, pensando aqui na nossa própria discussão, né, talvez a gente não tenha como profeticamente dizer o que vai mudar, né, mas apontar que certamente algumas coisas vão mudar. Se a gente for pegar até algumas coisas que surgiram aqui na nossa própria discussão, essa própria lógica, né, do controle dos corpos, que estava muito presente, inclusive nos lazaretos, né, que foi a nossa discussão aqui dos espaços de quarentena. Já que a gente não tem mais os lazaretos, né, já que os nossos espaços de quarentena são as nossas casas, né, como é que será que esses novos dispositivos de controle vão se colocar, né? A gente tem acompanhado aí, por exemplo, como que os aplicativos, tem muitos
formas, inclusive, de controle de epidemia que estão se dando, né? Tem muitos países adotando formas de controle que estão, né, nos nossos dispositivos móveis, né, onde você consegue mapear, né, quem está infectado, quem não está infectado, quem a quantos metros está, né, de distância de nós. Então, acho que existem, né, elementos que são, inclusive, espaciais, arquitetônicos e também não arquitetônicos, que vão influenciar também essa relação que a gente tem com o espaço. Então, acho que tem um pensamento que também talvez não esteja só na arquitetura, mas esteja também numa relação que a gente estabelece com o espaço. Então, talvez pensar também um pouco essas novas formas de tecnologia de controle que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, né? Que não são necessariamente a arquitetura em si, mas que fazem parte o tempo todo ali da construção de uma lógica espacial. Né? O que você acha, Nesprau? Sí, yo pensaba, al margen del acuerdo con muchas de las cuestiones, con básicamente lo que ha planteado Ana, pensaba en nuestro caso en Buenos Aires, es muy posible que se dé un proceso similar al del siglo XIX. Nosotros hoy en día lo que pasó es que la zona norte de la ciudad en el siglo XIX, los barrios de hoy en día Recoleta, Palermo, Belgrano, se densificaron y hoy en día constituyen una de las partes más importantes de la zona urbana de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que era extramuros en el siglo XIX, hoy en día constituyen la zona urbana residencial de clases medias y altas de la ciudad. Y las personas que viven en ese lugar tienen nuevamente casas de veraneo, casas de fin de semana, en suburbios más al norte aún, en Tigre, Pacheco, Pilar, en lugares más al norte, en ese desarrollo que yo comentaba antes, que siempre se va dando hacia el norte. Bueno, la densificación de Palermo, Belgrano y Recoleta generó una nueva zona suburbana recreativa más al norte, en Tigre, Pacheco o Pilar. Y lo que está pasando ahora en el marco de la epidemia es que las personas, lo mismo que pasó en el siglo XIX, las personas evitan las zonas densas y están viviendo de manera permanente en casas que usaban de fin de semana y trabajando por teletrabajo. Ahora digo yo, cuando todo este proceso termine y evidentemente todos vivamos donde vivamos, vamos a potenciar mucho más nuestras posibilidades de teletrabajo, como esta experiencia que estamos teniendo ahora, porque nos hemos dado cuenta de que es posible y que es fructífera, que es lo que yo intuyo que es muy posible que estas viviendas sigan siendo permanentes. O sea, que estas personas empiecen a potenciar la posibilidad de que esas viviendas sean permanentes y que la ciudad vuelva a crecer y a bajar su densidad en base a una expansión territorial otra vez hacia el norte en un proceso similar al del siglo XIX. Uhum. O que você acha, Delgado? Então, eu acho, como a Ana Paula pontuou também, que ainda é muito cedo, de fato, para saber as consequências, principalmente porque ao longo da história a gente vê que é diretamente proporcional ao trauma que causa na sociedade, o impacto na economia, que essas medidas em termos de arquitetura ou de cidade vão acontecer. E a gente não tem ainda, acho, uma dimensão da magnitude de como tudo isso vai acabar se desenvolvendo, né? Ainda mais em América Latina, por exemplo, onde parece que a gente está apenas começando, né? Então, é um pouco difícil de ter essa previsão, mas com certeza concordo também com Fernando Nesprau e com a Paula Polisso, que talvez um dos grandes cambios seja, de fato, no espaço doméstico, tanto porque os lazaretos não existem mais, né? O espaço de quarentena é o espaço doméstico e será talvez aí onde as grandes transformações aconteçam, né? Então, nesse sentido,
a gente tem um grande desafio, por exemplo, em América Latina. Eu acho que em termos de saber arquitetônico, de saber fazer, né, moradia ou cidade, a gente tem um conhecimento técnico e com embasamento científico e médico que permite que as cidades e as casas, né, sejam construídas com um certo cuidado e com uma certa garantia de que esse tipo de doença não vai ser, de fato, propagado se as medidas forem tomadas, por exemplo, de isolamento social. Mas o grande desafio, por exemplo, aqui em América Latina, é, de fato, ainda o problema de falta de habitação, né, de falta de moradia, que era um problema, inclusive, muito próprio do início do século XX também, não só de falta, mas também de condições de moradia, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o impacto da doença, por exemplo, nas favelas. Então, acho que não só vai ter um impacto no saber fazer ou nas mudanças de paradigma sobre o espaço doméstico, mas também acredito que em impulsionar políticas, provavelmente, de efetivação, né, da norma e das garantias mínimas de habitabilidade e de salubridade. E, por outra parte, né, falando também em termos de paradigma e de transformação do espaço doméstico, do saber fazer propriamente enfim, das características desse espaço doméstico, acho também que a mudança tecnológica, os recursos digitais e virtuais vão, com certeza, ter um impacto grande tanto na casa, no espaço doméstico, como na cidade, nos deslocamentos, na mobilidade urbana, nos espaços de trabalho, na concentração em determinados pontos. Talvez não seja a partir desse momento que nos começamos a acostumar com essa tecnologia tão relevante, e, portanto, isso afeta o preço do solo, dos lotes, etc. Então, acho que, dependendo da magnitude, que espera ser bastante grande em termos de impacto social e econômico, a gente tem, assim, transformações consideráveis no espaço urbano, no espaço da moradia, inclusive, espaço doméstico. Uhum. Gente, obrigada. Olha só, a gente já está bem avançado aí no tempo, mas eu só queria fazer uma fala final, inserindo uma curiosidade, né, de 1926 a 1927, o diretor da Escola de Belas Artes, né, aqui no Brasil, na Esprau, foi um médico, José Mariano Filho, super importante, né, nas discussões arquitetônicas, que foi, inclusive, quem entrou em embate um pouco mais tarde com o Lúcio Costa pelas diretrizes da escola. Então, existia, de fato, os médicos, né, confrontando os arquitetos. Eu acho que hoje a formação dos arquitetos é muito mais completa, né, inclui urbanismo, paisagismo, saneamento, ecologia. Então, acho que hoje, de fato, os arquitetos estão mais preparados para lidar com essas coisas. E aí, destacando o que o Fernando Delgado falou, em relação a essa possibilidade de apoiar as comunidades, né, porque os arquitetos participam, inclusive, né, das discussões políticas, né, das comissões, e conquistaram algumas coisas nesse sentido, né, de existir um apoio técnico para quem não pode pagar, né, um apoio técnico público. Isso é recente no Brasil, ainda não foi de fato implementado, mas já é lei, né, e eu acho que a gente tem que continuar, porque se a gente pensar hoje nessa pandemia, né, talvez coisas que não sejam direitos hoje passem a ser consideradas, como, por exemplo, o acesso às redes de internet, né, se a gente pensar no trabalho remoto, que vai se tornar uma necessidade em alguns momentos, né, um apoio técnico nesse sentido também. Então, eu acho que o arquiteto tem como participar, fazer também esse papel, né, intermediar, que essas coisas estejam disponíveis para todo mundo, né, para que esses problemas que o Delgado levantou, que existem hoje para a gente na América Latina, sejam, de alguma forma, minimizados, né. Então, eu queria agradecer muito vocês. Então, Ana Paula, manda um tchau aí para a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. O Fernando Delgado também, que é também o editor desse vídeo. Obrigada, Nilson. Fernando. Muito obrigado pelo convite.
e principalmente o professor Fernando Martínez Nesprau, nosso convidado argentino, da FADU. É FADU, né, que se fala? A gente fala FADU, né? Muchas gracias. Muito obrigada. Então, agradecer também a direção de extensão e de comunicação da FAU-FRJ e principalmente ao professor Gustavo Rocha Peixoto, que é o chefe do Departamento de História e Teoria, que foi quem incentivou os professores do departamento a organizarem essas mesas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem em casa.